Inclusive, eu ando atendendo online, né, doutor? Não sei se você sabe, eu não estou indo para a clínica. E eu tenho ouvido os pacientes falarem assim: ah, os jovens estão fazendo festa, estão fumando em grupinho na narguilé, por isso que eu até convidei para a gente conversar um pouco sobre isso, porque para mim é um pouco preocupante ver eles fazendo festa, reuniões, fumando em conjunto, não achando, não acreditando que não vai pegar o vírus, porque é jovem, porque o corpo está aguentando, não tem doenças nenhuma. Então, eu acho bastante importante a gente, pelo menos, enfatizar isso, que eles têm, sim, um risco de pegar e um risco que pode evoluir para óbito, evoluir ruim, né? Exatamente. O que acontece com o tabagismo de uma forma geral, Leila, é assim, esses pacientes inicialmente que evoluíram para óbito na China, eles perceberam que os pacientes tabagistas, tanto o tabagista atual com história prévia de tabaco, muitos evoluíram de uma forma mais grave da doença, inclusive evoluíram para óbito. Então a gente sabe que o paciente portador de uma doença pulmonar, ou mesmo se ele não tiver uma doença pulmonar ativa, mesmo ele sendo tabagista, aumenta assim o risco, a chance de complicação caso ele tenha o coronavírus. Quando eu falo na questão do tabagismo, eu não estou falando só na questão do cigarro, né? Estou falando em todas as formas, né? Estou falando em cigarro de papel, eu estou falando em narguilé, estou falando em cigarro eletrônico, né? O que acontece na questão do narguilé? O narguilé, você tem, além da nicotina que também tem no cigarro, você tem mais de 4.000 substâncias químicas tóxicas no narguilé. Além disso, no narguilé, o que leva aquele vapor, você tem a queima do carvão. Então tem a questão do carvão, que você tem aquela queima que já leva a uma doença pulmonar, né? E além disso, tem outras substâncias tóxicas, outras substâncias químicas que também têm potencial risco de levar a uma doença pulmonar. Sem falar que o cigarro, o narguilé, você diminui a defesa pulmonar. Então, quando você pega uma pessoa tabagista atual, ativa, né, e uma pessoa que não fuma, essa pessoa que fuma, ela tem uma diminuição da defesa local do pulmão. Então, o risco de combater uma infecção, o risco de evoluir uma complicação com essa infecção, ele é muito maior do que uma pessoa que não fuma. Então, assim, cigarro de papel, narguilé, cigarro eletrônico, tem algumas pessoas que utilizam também, é fator de risco para complicações e é fator de risco para desfecho desfavorável. Isso independentemente da infecção. Como nós estamos falando agora da questão do coronavírus, né, dessa pandemia, o cuidado tem que ser ainda maior. Por quê? Porque tem uma carga viral, uma circulação de vírus muito importante circulando na comunidade. Então, o risco de você se contaminar e utilização de cigarros ou narguilé, o risco de evoluir com complicação é grande. Sem falar que o narguilé, você tem o potencial, como jamais as pessoas, às vezes é difícil a pessoa fumar o narguilé sozinho, né? Mas ela fuma o narguilé em grupo. Então, se uma pessoa dessa fumando o narguilé, ela estiver contaminada pelo coronavírus, ela tem um risco de transmitir para a pessoa. Então, tem a questão do risco da transmissão pelo narguilé, né? E tem também o risco de complicação dessa infecção, haja vista você tá inalando um produto tóxico, tá inalando uma fumaça que deprime a sua capacidade de limpeza, de depuração do pulmão, de combater realmente o processo infeccioso, né? A doença periodontal, ele pode levar a câncer de boca, ele pode levar a câncer de bexiga. Então, assim, sem falar em outras doenças pulmonares, como o DPOC, né? Então, é fator de risco como outras formas de tabaco realmente, tá? Tem uma pergunta aqui que fizeram. O jovem que tem bronquite é um grupo de risco, doutor? A gente sabe que o pessoal falava antigamente bronquite, a gente sabe hoje que é asma, né? Então, assim, a asma, ela é um fator de risco, sim, para complicação. Toda pessoa que tem asma, independentemente de pandemia ou não,
Tem que ter ciência que a asma é uma doença crônica, que ela precisa de um tratamento específico. Então, a partir do momento que você faz um diagnóstico de asma, isso quem vai fazer o diagnóstico de asma é o seu médico, é o seu pneumologista, é o seu clínico. Então, ele fez o diagnóstico de asma, ele precisa utilizar a medicação de uso contínuo para controle. Igual a pessoa utiliza a medicação para controle da hipertensão, do diabetes, da tireoide, tem que utilizar a medicação para controle da asma. A asma, quando não controlada, o risco de ter uma complicação com qualquer tipo de infecção é grande. Com o coronavírus, também é um risco grande de complicação quando a asma não está controlada. No entanto, quando essa asma está controlada, você está usando a sua medicação para controle diariamente, você está fazendo o seu segmento regular, não é que não vai complicar, mas o risco de complicação se for infectado pelo vírus, esse risco de complicação é menor, tá? Mas sempre tem o risco de complicação porque tem uma doença pulmonar crônica, ou seja, o pulmão ele está inflamado, ele tem uma inflamação, né? Então o mecanismo de defesa local ele fica um pouco prejudicado. Então, doenças crônicas, de uma forma geral, no nosso caso aqui na questão pulmonar, asma, DPOC, enfisema, precisa sim estar bem controlado, para tentar reduzir risco de complicações, tá?